Os monges carmelitas descalços não foram os primeiros a pisar a Serra do Bussaco, mas empenharam-se em transformá-la num paraíso. A contemplação do precipício era um dos seus caminhos para a oração. O seu silêncio foi quebrado pelo estrondo da Batalha do Bussaco, que deflagrou nas imediações da mata. Muitos cedros sagrados e carvalhos seculares não sobreviveram às inúmeras explosões. As marcas do combate desvaneceram-se com o tempo. Foi introduzida uma extraordinária diversidade de espécies exóticas que, em vez de atenuar a sacralidade da mata, a acentuou, reinventando-a. Centenas de pessoas, por vezes milhares, começaram a passear pelo Bussaco devido à proximidade das conceituadas termas de Luso. Há lugares que são difíceis de alcançar, o que os preservou até aos dias de hoje. É por isso que na mata do Bussaco devemos sempre dizer: ama o precipício. Olá, bem-vindos mais uma vez à Praça da Fundação, neste cenário fantástico da Casa da Cerca em Almada, com esta vista sobre Lisboa. Não é a Mata do Bussaco, é o rio, é a cidade, mas estamos aqui para lançar um novo retrato da Fundação Francisco Manuel dos Santos, da Susana Neves, Ama o Precipício, uma viagem à Mata Nacional do Bussaco. Olá, Susana, obrigada por se juntar a nós. Olá. Temos também connosco para esta conversa a Maria Amélia Martins Loação, Presidente da SPECO. Obrigada também. E vou começar, Susana, por lhe perguntar o que é que a levou ao Bussaco? Porque é que quis fazer este retrato de uma coisa que é tão nossa, mas tão pouco conhecida, se calhar, de muitos de nós portugueses? Bom, eu já há muitos anos, há 12 anos, que escrevo sobre árvores e, portanto, para mim o Bussaco era uma floresta, um bosque que eu queria absolutamente conhecer e queria conhecer em profundidade. Além disso, eu sabia que, inicialmente, a mata do Bussaco foi plantada por monges carmelitas descalços. E isso fascinava-me. E, portanto, foi sobretudo esse mistério da mata que eu quis conhecer. E que confirmou quando lá entrou, não é? É tudo absolutamente... Ficamos pequeninos quando entramos no Bussaco, é um bocadinho esse o relato que faz. De repente, tudo é secular, tudo é mágico, tudo é... Há ali um respeito quase institucional, não é? Pela natureza. A mata do Bussaco é um bosque de gigantes e sente-se imediatamente quando se caminha e sobretudo a pé, quando se vai a pé, sente-se que há um espírito do lugar extremamente forte e que algumas pessoas adoram e outras pessoas ficam aterrorizadas e há outras que nem chegam sequer a senti-lo, porque quanto mais veloz, digamos, mais rápida é a viagem dentro da mata, quando mais condicionada ela é, mais esse mistério foge. É preciso ver com calma e sentir, sim, é preciso ir deixando de absorver cada detalhe, cada pedrinha, cada... Sim, eu fiz um trabalho de visitas contínuas e em tempos diferentes e experimentei também aquilo que os outros fazem mais comumente, que é ir de automóvel, por exemplo, mas comecei por entrar no inverno dentro da mata, quando há muito pouca gente, chove e aí eu quase que parece que as árvores têm uma nuvem particular, porque há tanta chuva, há tanta umidade dentro da mata. Por outro lado, há muitas árvores verdes e há um musgo que invade tudo. E aí eu senti-me extremamente próxima da Santa Hildegarda de Bingen, que é uma monja beneditina medieval, que foi artista, visionária, e ela fala muito deste Green Viriditas, o poder verdejante de Deus, e de facto tudo é verde, é a calçada, são os muros, são as árvores gigantes de cima a baixo, e eu brinco um bocado com isso no final, nesse diário que incluí no final do livro, porque eu tive aquela sensação que se eu permanecesse muito tempo ali, eu própria seria coberta de musgo. Ficava verde. Porque a mata tem poder, tem imenso poder. E há pessoas que não aguentam esse poder. Eu fico fascinada. E em relação à parte da natureza, Maria Amélia, é um dos lugares com mais biodiversidade, ou pelo menos com uma biodiversidade
mais própria, que só encontramos ali, que é de facto uma coisa singular também a esse nível? Sim, de facto, tal como a Susana disse, é verdade, a mata é uma mata extremamente própria, portanto, tudo aquilo é verde, como ela diz, portanto a quantidade enorme de musgos, de espécies de musgos que existe, virada norte e a virada sul, porque geralmente nós costumamos ensinar, entre aspas, que as mesmas árvores, quando estão cobertas, estão essencialmente cobertas na parte do tronco exposta a norte, quando há maior umidade, quando há menos exposição, enquanto que a vertente sul é muito mais exposta, são ventos, é luz, não é tão propício a essas espécies, e ali nós não encontramos, não sabemos muito bem qual é que é o norte, qual é que é o sul, porque na realidade tudo aquilo está completamente repleto de verde, de diferentes espécies, grandes, pequenas, arbustos, árvores enormes, e tal como a Susana diz, não é só a precipitação que lá existe normalmente, como em qualquer sítio, mas aquilo que nós chamamos muitas das vezes a precipitação oculta, porque é toda aquela água que fica perfeitamente concentrada na vegetação, nas pequenas folhas, que depois vai pingando e vai caindo, e que no fundo acaba por ir alimentando, infiltrando. E se calhar é mesmo por isso que se consegue criar essa riqueza tão grande. Exatamente, porque tudo aquilo é fechado, são muitos anos de vivência naquele espaço, bem protegido, ainda bem, e portanto isso faz com que a mata continue a ser uma mata especial, muito característica, pela qual nós temos muito carinho. E este lado quase de respeito, quase de medo que as pessoas têm, acaba por ser também benéfico para essa conservação? Sim, por um lado, embora na realidade tenhamos pena. Aliás, isso é uma das preocupações cada vez mais que eu tenho, que é este afastamento que as pessoas têm relativamente à natureza, de irem a um espaço natural. Não estão habituadas, vão aos parques citadinos, urbanos, e para eles já é tudo, para aquilo é natureza. Vamos virem do supermercado, não é? Exatamente, exatamente. Não os conhecem na horta e com os processos de crescimento. Tal e qual. E é exatamente isso. E é uma das coisas que mais me preocupa, é que recentemente um grupo de Coimbra fez um estudo com crianças de primeiro ciclo, em que ao longo de 3 anos as levou a zonas naturais, zonas ribeirinhas, para os miúdos contactarem, conviverem, perceberem, sentirem a beleza da diversidade e a necessidade de haver a manutenção desses espaços muito, muito próprios, e grande parte das crianças tinha receio, tinha medo de ir, tinha medo de se aventurar, não gostava, não se sentia à vontade, e eu acho que isso é preocupante, porque devíamos cada vez mais cativar e levar os jovens a gostar e a respeitar, particularmente a perceber e a respeitar a natureza. Susana, quando das suas muitas viagens, isto é uma viagem, mas que são muitas, não é? É feita por muitas viagens, de muitas maneiras, provavelmente em muitos estados de espírito diferentes até, sentiu que há várias matas do Bussaco, ou que quando entrava lá acabava por ter sempre a mesma experiência, apesar das coisas que ia vendo à sua volta irem mudando e ia indo por diferentes caminhos e se aproximando, inclusivamente perdendo-se, não é? No meio da mata. Isto modificou-a de alguma forma? Completamente. Sim, completamente. Sobretudo quando comecei a fazer investigação e percebi o sentido profundo da origem daquela mata. Portanto, porque no fundo, mata que existe também como graças ao homem, não é? Que é uma coisa sim. O facto dos monges carmelitas descalços lá terem estado, o facto da mata ter sido fechada por
por um cerco enorme a toda a volta, o facto deles terem feito um voto de silêncio perpétuo, de terem plantado cedros com o objetivo de criarem um cenário semelhante ao cenário, um cenário na Palestina, não é? Onde tinha surgido a Ordem do Monte Carmelo, o facto de cada árvore ser uma forma de oração. E sobretudo no caso do cedro, ser um exemplo de excelência, um exemplo de virtude, um caminho para Deus, mais até a escrita criativa de Deus na terra. Tudo isso modifica completamente, mas completamente o sentimento, a maneira como entramos, como caminhamos lá dentro. É uma experiência religiosa mesmo, também. No sentido da ligação à natureza, não é? Porque a natureza era a manifestação criativa de Deus. E ao mesmo tempo aquele tipo de espécie arbórea, que eles sobretudo se empenharam em plantar, tinha uma conotação e uma simbologia muito própria. E, portanto, é preciso imaginar um grupo de homens que não falavam entre si, que estavam vestidos de uma forma muito pobre, que andavam com umas alpargatas, que se isolavam no interior da mata, e eu andei também pelas ermidas, pelas capelas, e fiz aquele percurso todo até da Via Sagra até à Cruz Alta. E não é nada fácil, mesmo andando bem calçado, não é fácil andar por aqueles caminhos, mas o objetivo deles era justamente a adversidade. E vencê-la, não é? E vencer a adversidade, precisamente. E submeter-se criar o desafio e serem capazes de se superarem nesse caminho para Deus. Sim, porque os mentores deles eram, portanto, os reformadores da Ordem dos Carmelitas, a Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz, que são dois espíritos extraordinários, dois poetas, e com um sentido muito forte de missão, e que tinham como propósito caminhar para o nada. Quer dizer, a forma de atingirem o todo era através do nada. Nada ter, nada total. Ser, nada desejar. Isto é profundamente radical. Porque havia ali naquela mata um trabalho de preparação para uma espécie de monge de elite, monge comando, monge que até no limite pode deixar de ser contemplativo e ser enviado para viagens noutros continentes para propagação da fé, onde era suposto passarem novamente por extremas dificuldades e até morrerem. E tudo isso... E aquele ambiente devia prepará-los para essas provações todas. Submeter-se... E ainda se sente essa vertente? Eu senti essa adversidade, mas atenção, é uma adversidade que melhora a pessoa. Mas que vem de dentro. Quer dizer, está por todo lado. O facto da pessoa, se a pessoa caminhar no Bussaco, e aqui, para responder à primeira parte da sua pergunta, um Bussaco para mim foi sempre diferente. Aliás, as árvores são sempre diferentes, as matas são sempre diferentes, mudam com o dia, mudam com a luz, mudam com a sombra, mudam com os animais que passam, que no caso há muitas aves migratórias ali. Há sempre as espécies a florirem numa mata destas, porque como tem imensas exóticas, e não só, cada vez que eu lá chegava, eu via sempre a mata de uma perspectiva diferente. Depois é impossível ver a mata num dia, nem numa semana, se calhar nem num mês, se quiser ver com olhos mesmo. Se quiser mesmo ver, observar. E, por exemplo, eu tinha um objetivo que era ver o Adernal, que deixei um bocado para o fim, ver o Adernal, e vi o Adernal vindo pelo caminho desde o convento até à Cruz Alta, e depois ao contrário, vindo da Cruz Alta, descendo até ao convento. Eu gosto sempre de mudar de perspectiva para ver as coisas melhor. E aí o Adernal, também é outra experiência, é uma experiência mágica, eu acho. Aquelas árvores todas que parecem pessoas que lançam os braços para todo o lado e parece que se vêem as veias, porque são adernos multisseculares, estão ali desde o princípio, talvez, da serra, não sei, são anteriores à presença humana na serra, e vê-los ali intactos,
É comovente. E é E é assim único também no mundo. para quem estuda a natureza, ou seja, aqui é um lado mais espiritual e mais experiência e lá Cultural, está, cultural. e este lado todo mais de emoção. Quem sabe exatamente aquilo que está a ver, consegue ter esta experiência também, tão emocional. Sim, porque aquilo é um ecossistema próprio, portanto, tal como a Susana disse, é verdade, no fundo aquilo é um ecossistema que foi feito através da plantação pelo homem, portanto é tudo menos natural, foi intencional e essencialmente com espécies exóticas, ou seja, com espécies que não são nossas. E o facto de terem colocado todo aquele conjunto de espécies não quer dizer que elas que elas sobrevivessem e se desenvolvessem como na sua terra própria, como em condições naturais. Muito pelo contrário, elas adaptaram-se àquele ambiente e, portanto, isso permitiu levar para lá outro tipo de espécies nossas, autóctones, trazidas até pelas próprias aves, que, na verdade, constitui um ecossistema próprio. Portanto, aquilo no fundo construído, plantado pelo homem, sempre com aquela devoção religiosa, acabou por recriar um ecossistema muito próprio, como não há outro igual. E por isso é que a Mata do Bussaco só existe uma, que é a Mata do Bussaco. Aquela. Pronto, aquela. E obviamente que eu nem conheço nem metade daquilo que a Susana descreve no livro, nem em viagens. Eu fui lá várias vezes, mas não consegui cobrir toda a área, porque aquilo é uma área enorme e lá está, tal como ela diz, e é verdade, sempre que lá vamos encontramos outras coisas, porque a maneira como nós olhamos e a maneira como nós estamos, a maneira como nós apreendemos a informação toda que lá está é completamente diferente e depende da ocasião, depende da estação do ano, depende dos barulhos, depende de todo um conjunto de até de odores que possam existir, que nos afeta e nos leva a olhar e a perceber determinadas coisas que antes não estávamos, se calhar, ainda preparados. Estávamos ainda preparados. É muito engraçado porque nós estamos habituados a ver o homem como o invasor, o que estraga a natureza, o que tem sempre uma interferência sobre a natureza, que é uma coisa negativa, ou pelo menos que a retira do seu estado natural, passa a redundância, e aqui é isso também, mas é ao contrário, ou seja, há uma construção que é feita a partir dessa... Claro, porque as exóticas são exóticas, não quer dizer que sejam invasoras. O facto delas serem exóticas não nos permite dizer que elas são invasoras. Elas são invasoras, uma espécie exótica torna-se invasora quando efetivamente acaba por ocupar e competir com as espécies autóctones, enquanto que neste caso não, elas inclusive criaram um nicho especial que permitiu a entrada de espécies autóctones que ali se adaptaram e que convivem lado a lado com outras espécies e com espécies que não são que não são de cá, não é? E que na verdade faz um conjunto harmonioso extremamente importante. E por isso é que há esta necessidade de chamar a atenção para a distinção entre exóticas e invasoras. Aliás, posso ter a oportunidade de dizer que na próxima semana começa uma semana de sensibilização sobre o que são espécies invasoras, todas as espécies, desenvolvida por uma rede de espécies invasoras que existe dentro da SPECO e que é uma semana onde Portugal e Espanha se aliam precisamente para chamar a atenção da população que
temos que ter cuidado e temos que ter maior sensibilidade em saber o que é destrinçar, o que é uma espécie invasora de uma espécie exótica ou de uma espécie natural. Porque pode de facto pôr em risco tudo aquilo. Pode pôr em risco todas as espécies, para além de ter problemas a nível económico, a nível até de saúde humana, porque algumas podem trazer vírus. Exatamente. Exatamente. Susana, este ano, pela primeira vez em, creio que 70 anos, foi retomada a Via Sacra do Bussaco, a procissão do encontro foi feita de novo neste ano. Não sei se a Susana teve a oportunidade de estar presente, mas não. Este género de reconstituição, de ir recuperar, beber à história, garantindo também esse respeito pela natureza, por aquilo que lá está, pela história daqueles homens que ali viveram e que construíram também esse ambiente. Isto é meio caminho andado, ou pelo menos é um bom passo no sentido da conservação e da preservação deste espaço da Mata do Bussaco. Eu senti, enquanto estive nas várias viagens que fiz, que a mata era bastante estimada, estava bem tratada, estava limpa. Havia um trabalho de recolha de sementes constante, e não é fácil ser semente no Bussaco. Não deve ter muita luz sequer, não é? Já vem tudo filtrado. Porque há uma constante sobreposição de folhas, não é? E portanto é difícil vencer como semente, mas esse trabalho era todo assegurado. E há viveiros, há reposição de espécies, e também há controle das invasoras, como as acácias. Portanto, sempre eu senti durante todo o tempo que havia uma grande estima e um cuidado profundo pela mata, no sentido de preservar toda essa biodiversidade, de impedir que as invasoras se apropriassem do espaço. Tudo estava muitíssimo bem cuidado, sendo que, claro, que se ambiciona sempre mais e fazer melhor, não é? Eu conheci na altura o antigo jardineiro da mata também e conversei com várias pessoas. Há aqui um aspecto interessante que é, portanto, a mata teve vários ciclos, digamos. Tem esse primeiro, em que são os monges que plantam sobretudo cedros, e depois tem uma outra fase que resulta da extinção das ordens religiosas em Portugal, 1834, e de antes ter havido a Batalha do Bussaco e do Wellington ter estabelecido o seu quartel-general dentro do convento. Isto criou uma situação singular na história da mata, que foi, podia no ser fundo, altamente destrutiva, não é? Pois, mas ela deu a volta. Sim, mas mudou-a, ou seja, destruiu, mas recriou-se a seguir, não é? O efeito mais nefando, digamos, foi o facto da cerca ter sido destruída em vários lances, porque a batalha não decorreu no interior da mata, decorreu no exterior, num dos lances, em vários lances da cerca. E, portanto, foi preciso instalar aquele quartel-general, criaram-se espias, houve explosões e, portanto, abriram-se portas que não estavam abertas. A mata ficou muito mais fragilizada e depois com a expulsão, com a extinção das ordens religiosas, isso fez com que os monges fossem desapropriados do seu espaço e não pudessem eles volar, e ao mesmo tempo trouxe à mata uma série de curiosos. E depois, com a melhoria das condições dos banhos termais de Luso, vieram os mundanos, vieram multidões de pessoas, uns de burro, outros outros a pé, outros sem ser a pé, enfim. E é chocante quando se começa a ler depoimentos, inclusive depoimentos de escritores, como Ramalho Ortigão. É chocante saber que as pessoas dançavam a valsa dentro do convento e que aquelas pessoas todas estavam inclusive a fazer, a marcar o seu nome nas árvores seculares. Porque é um choque, porque é no fundo normalizar uma coisa que é para lá de normal, não é? É a profanação de um espaço sagrado, sendo que eu acho que a natureza é sagrada, e isto não é uma questão de religião, é uma questão de conhecimento.
É uma questão de conhecimento, porque eu consigo identificar as árvores, não é? E conheço a história delas e sei que muitas coisas estão a passar que não são visíveis aos meus olhos, mas que estão-se a passar. E esse mistério, esse conhecimento profundo, essa sabedoria requintadíssima, antiquíssima que as árvores têm, esse programa para a imortalidade que elas têm, que nós não temos, é sagrado em si, não é? É porque é isso, o ciclo de vida é completamente diferente, não é? Nós estamos habituados a olhar para as coisas pelo nosso ciclo de vida, que são estes anos, são estas décadas, 6, 7, 8, 9, vai crescendo, mas não passa daqui. E quando passamos para este universo das espécies que estão na Mata do Bussaco, muitas delas estão lá há mais do que 100 anos, não é? 400. E, portanto, quer dizer, é um ciclo de vida de completamente... E aqui nas espécies vivas, mas se olharmos um riacho, uma pedra, aí então podemos ir para muitas centenas de anos, não é? São ciclos de vida totalmente distintos. Mas o que lhe perguntava era se esta abertura ao comum, desde que mantendo esse cuidado e garantindo que não há abusos, não há pessoas a marcar o seu número nas árvores, não há, se calhar, piqueniques a serem feitos e a deixarem lixo para trás, essa abertura ao comum mortal, divulgar a Mata do Bussaco, pode ser uma coisa boa também para a conservar? Sim, quer dizer, uma vez que havia essa tradição, não é? Houve essa tradição, não é uma coisa imposta, não é uma coisa artificial. Eu pessoalmente gosto de estar sozinha na mata, no sentido de estar com a natureza. Não vou à mata à procura do supermercado ou da igreja ou do que quer que seja. Eu vou à mata à procura das árvores, daquele silêncio, do perfume que não consigo que o livro tenha. E que se sente lá, porque os cedros dominam ainda, há muitos cedros e há um perfume, e não só, há muitas árvores de montanha que exalam um aroma absolutamente maravilhoso, e isso é inesquecível lá dentro. Portanto, essa diversidade que entra em meados do século XIX, entra através de um administrador da mata, que é o Rodrigo Moraes Soares, e a mata torna-se a dama do pensamento dele, e a mata, no fundo, torna-se uma espécie de mata-ensaio florestal do que Portugal podia ser. Isso é muito interessante. Ali testou-se o potencial florestal de Portugal e deu resultado. Há essa diversidade toda que vem e que, aos olhos de alguns, vão dar à mata aquela possibilidade dela ser um agente sanitário. No sentido de contribuir para a saúde, não é? E, portanto, os banhistas que vão às termas sabem que depois também podem ir à mata e que isso vai melhorar a sua respiração, tudo, não é? É de facto um elo numa cadeia, nós no fundo também fazemos parte da natureza, não é? E essa ligação a este género de cenários, a esta realidade que já não experimentamos diariamente e que é uma coisa que é mais ou menos recente, não é? Os nossos pais e avós se calhar ainda faziam estes passeios pela mata, ainda esta reaproximação, como é que pode ser feita sem poluir aquilo que existe, sem tirar este silêncio da floresta? Como é que se pode levar as pessoas ao bosque, ou à mata neste caso, sem retirar a essência daquilo que elas estão a vir, ensinando-lhes esse respeito pela natureza, pelas espécies, eu acho por aquilo que estão a assistir, muitas vezes sem verem? Pois, eu acho que é preciso ensinar a respeitar o silêncio, a ter um tempo próprio, coisa que é extremamente difícil, porque o tempo hoje é completamente diferente do tempo de quando eu era miúda. E mesmo as crianças sentem isso. As crianças sentem o tempo das crianças atualmente, e eu vejo isso e acompanho, que não acompanhei nem senti tanto pelos meus filhos, porque era tudo a correr, e que tenho agora o tempo e que gosto de gozar esse tempo junto e apreciar o tempo dos meus netos, vejo que é um tempo completamente diferente, porque as expressões são muito dispares daquilo que era de quando éramos mais novos,
quando eu era mais nova e seguramente no tempo dos meus pais. Portanto, esta noção de tempo que nós hoje em dia temos, e eu não é uma questão de saudosismo, não é nada, é uma constatação, mas esta questão de tempo que há hoje em dia impregnada em toda a sociedade, que é quase à hora, mais do que as 24 horas, não nos permite veleidades de tempo de estarmos a olhar, a sentir os cheiros, a ouvir, e é algo que é extremamente difícil de transmitir, especialmente quando nós aqui estamos com imensa poluição de sons, não é? Enquanto que lá a barreira é de tal ordem. É quase como se houvesse um capacete. Exatamente, é como se fosse um capacete e isso é algo que efetivamente se sente apenas quando lá está. Eu, por exemplo, eu lembro-me que procurava sentir isso aqui em Lisboa, ali em Lisboa, no Jardim Botânico de Lisboa. Aí, no centro do jardim, eu por vezes sentia, mas sempre só via os aviões e coisas assim, coisa que ali, no Bussaco, pelo menos há uma maior capacidade de isolamento, até porque é diferente de uma cidade. E, portanto, essa noção de respeito, essa noção das pessoas terem um momento de silêncio e viverem e cultivarem esse silêncio para fazer uma introspeção e até para ver e ouvir o que a natureza nos pode dar, é algo que muito dificilmente porque tem de ser treinado, não é? Tem que se treinar essa propensão, essa capacidade de estar num sítio onde, para os nossos atuais parâmetros, não se está a passar nada, não está a acontecer nada, não há estímulos. Exato. E está a acontecer e passa-se muita coisa, mas é preciso estar com um nível de disponibilidade mental, desligar mesmo, não é? Do mundo real. Deve ter sido isso que a Susana fez nas suas várias visitas, deve ter sido ali eu agora vou entrar e vou desligando, e muito provavelmente nas últimas visitas já era quase automático esse desligar, que se calhar nas primeiras visitas não era, não é? Não, são 12 anos, não é? Portanto, é muito trabalho, já vem de trás. Eu tive uma educação, tive a sorte dos meus pais gostarem do silêncio e de nos predisporem para escutar. Mas que não é uma coisa nada comum. É uma coisa que já vem de família, de cultura familiar. Eu penso que quanto mais conhecimento depois temos, mais conseguimos ver, evidentemente. Quer dizer, quando uma pessoa sabe que os fetos arborescentes estiveram na moda no século XIX e que eram consideradas espécies cheias de glamour e que eram utilizados nos parques românticos e que toda a gente que os cobiçava e queria ter. Depois, quando se vai ver um feto arborescente, todo esse conhecimento passa à frente dos nossos olhos, não é? A parte iconográfica eu também pesquisei, portanto era um dos sítios onde as pessoas paravam como quem para atualmente ao pé da Torre Eiffel. Era um sítio onde era preciso tirar uma fotografia ao pé de um feto arborescente. Portanto, quanto mais conhecimento se tem, mais se vê, mais emocionante, mais misterioso, mais belo, mais intrigante, e mais apetece. E é mais fácil passar esse retrato por palavras, como temos aqui no livro, ou por imagem, que a Susana também é fotógrafa de natureza há muitos anos. É mais fácil passar por palavras ou conseguindo retratar o exato momento de uma determinada espécie com aquela luz certa. Em nenhum dos casos temos o cheiro, não é? Nem o som. Mas... Pois, eu acho que são linguagens complementares. E se a pessoa esperar a luz, se a pessoa não se impuser à natureza, essas epifanias acontecem. A natureza percebe que à sua frente há alguém que não vai lesar e, portanto, revela-se. Se calhar aquela ideia de que nós vamos para a mata fazer ruído, a mata tem um poder tão grande, tão grande. Ela cala-nos. Eu acho que se calhar é isso que poderá incomodar algumas pessoas.
que vão lá só para ver o Palace, por exemplo, andam ali um bocado à volta e vão ver. Não é mau, atenção, não é mau, é preciso começar por algum lado. É preciso começar por algum lado. Uma pessoa vai ver o cedro de São José, que tem 400 anos e está todo partido, porque os ventos, os ciclones deram cabo dele, mas ele está lá de pé. E ainda com poderes curativos. O que é curativo e o que não é curativo, eu não evito muito. Mas é o que diz a lenda, não é? Dispor a dizer aquilo é. Eu não sou herbalista, não sou. A Santa Hildegarda de Bingen era. A beleza é curativa. A beleza é curativa. A fialdade não. Também, a fialdade não. Há esse lado. A Santa Hildegarda de Bingen dizia que o cipreste, só andar com um pedaço de cipreste era suficiente para repelir o mal, por ser uma árvore de virtude, e a virtude repelir a maldade. Mas isso, o que eu sinto é que o ruído interior pode-se diluir num espaço onde há beleza. E, portanto, a entrada numa mata, como a mata do Bussaco, o silêncio que ela impõe, talvez entre para dentro, talvez ajude a eliminar. Nos obriga a fazer esses processos, se calhar curativos até. Sim, no fundo era isso que estes homens procuravam fugir da mundanidade, do ruído do mundo, do diz que disse, das intrigalhadas da ambição de poder, de tudo isso. Não é? Esta a classificação da Mata Nacional do Bussaco era importante que acontecesse neste âmbito de proteção, garantir essa proteção, ou, enfim, é mais uma... Sim, eu acho que sim, acho que era fundamental que isso fosse garantido, porque na realidade é algo único, e nós temos ainda, felizmente, algumas paisagens únicas que nós devíamos tomar a nós como nacionais, e isso significar efetivamente uma preservação e um respeito e uma manutenção de um espaço com a sua integridade, e não à vontade de toda uma exposição só para turismo ver, que não é isso que se pretende. Acho que, acima de tudo, terá que haver um orgulho daquilo que é nosso, daqueles espaços que são nossos, e transmitir esse orgulho e essa vontade de sentir aquele espaço com um respeito, com um carinho, com uma atenção que deveria levar as pessoas, elas próprias, a se sobreporem a tudo para cultivar, preservar e respeitar aquele espaço. E orgulhar-se. E era isso que eu achava que deveria existir por muitos outros espaços que nós temos e que, no fundo, são vendidos, entre aspas, como espaços turísticos para se ir ver só porque é bonito e porque... não, é porque é único, é porque é especial, é porque tem algo a dar mais do que aquilo que as pessoas lhe podem dar. E é essa informação que deveria ser passada cada vez mais de tantos locais únicos que nós temos. E é essa capacidade de nos orgulharmos também desses sítios, é por aí que começa depois também esse Exato. sentido de proteção. É um bocadinho por aí que a Susana escreve este livro, é para nos passar este regresso ao venham ver, isto é nosso, é de todos nós, e há que ser preservado, e há que ser um motivo de orgulho, e há que ser perpetuado. Sim, é o meu pequeno contributo para, se calhar dizemos, educação ambiental, feita de uma maneira que eu penso com algum requinte, porque as fontes são múltiplas. Eu penso que uma classificação a património da Unesco seria ótimo, porque uma mata implica despesas, implica uma manutenção enorme, é preciso haver jardineiros,
é preciso haver pessoas formadas que façam a preservação deste espaço todo. É um trabalho incalculável. Eu penso que cada pessoa que trabalha na mata deve dar até muito mais, que não é um simples funcionário. Eles também são ermitas à sua maneira e ao ligarem-se às árvores, lutam por elas. Sabem que quando há um ciclone devem pôr imediatamente as mãos à cabeça, não é? Imediatamente vai uma brigada para lá. Se calhar vão à meia da noite. É impossível tratar de um espaço como a Mata do Bussaco e não estar sempre atento. E intimamente ligado a ele. E isto é preciso investimento. É um património que nós temos, e é um património não só arbóreo, único, extraordinário, mas também é um património cultural. E eu apliquei-me bastante, fiz no fundo aquilo que poderíamos designar como uma investigação etnobotânica, a relação das pessoas com as árvores. Portanto, é um património cultural na medida em que pelo Bussaco passaram muitas pessoas, passaram fugitivos, passaram reis, passaram escritores, botânicos, militares. A mata tornou-se uma referência, peregrinavam a ela, no sentido laico, as pessoas iam para a mata. Toda essa observação, por exemplo, do que aconteceu durante a Batalha do Bussaco, o facto dos monges terem ajudado o Wellington a vencer. Nunca se fala disto, mas o Wellington muito confortavelmente viveu ali, e quem tratou do comer dele e de todas as suas necessidades foram os monges que ficaram ali, naquele espaço. Portanto, a mata pode ser abordada, conhecida de múltiplas perspectivas. A perspectiva medicinal, que referiu como uma botica ao ar livre, pode ser observada a nível da sua história militar como um lugar impossível, a partir do qual haveria um confronto, no fundo, em que o inimigo, digamos, vem por baixo e as tropas anglo-britânicas estão em cima, e evidentemente que alguma coisa vai correr muito mal. Há um feixe de histórias que giram à volta do Bussaco e que eu procurei reconstituir, tentando também ao mesmo tempo fugir dos clichês habituais, não repetir tudo aquilo que é dito sobre o Bussaco. O meu livro anterior, que foi sobre a relação do Bordalo Pinheiro com a botânica, com as árvores, com os jardins, etc., o Bordalo aparece no último capítulo, porque Bordalo é o nome de um peixe de rio. E existe bordalos no Bussaco. E o Bordalo conhecia o Bussaco e foi convidado a fazer as figuras para a Via Sacra, que nunca chegou a acabar e a entregar. Portanto, o Fialho de Almeida frequentava o Bussaco, o Antero de Quental também. Todos os escritores frequentavam, do século XIX, os melhores frequentavam o Bussaco. Este diário do monge que assistiu à batalha e que salvou franceses, e que impediu depois que os franceses entrassem e roubassem e destruíssem aquilo tudo, são tudo documentos que eu procurei trazer para dentro deste livro, e que eu espero que as pessoas leiam. E que têm essas dimensões todas, isso é que é incrível, são poucas páginas. E que vão para o Bussaco e que percebam que é toda uma história riquíssima que se condensa ali. E que é memória, mas também é a história atual, não é? É também o dia-a-dia. Susana, obrigadíssima. Obrigada. Obrigada, Maria Amélia, por esta conversa. Nós despedimos aqui da Casa da Cerca com Amo ao Precipício, uma viagem à Mata Nacional do Bussaco. Obrigada. Muito obrigada. É um bocado de história, são muitos pedaços de memória, mas é também uma história viva e que está à nossa mercê de ser conhecida, e bem merece ser conhecida. Muito obrigada. Obrigada. Nós, até à próxima.